outro aspecto, então, para trabalharmos aqui, são as características das pessoas reprovadas. Toda pessoa reprovada, ela tem um perfil que causa a sua reprovação. Assim como também existe um perfil de pessoas que são aprovadas. Mas antes de falarmos das pessoas aprovadas, vamos falar sobre as pessoas que passam pelo processo de reprovação. E você vai ver que isso é um fator interno. É um fator que as pessoas geralmente carregam consigo mesmo ao longo da vida. E um ponto a se destacar aqui são geralmente um perfil de pessoas que carregam, digamos, alguns sentimentos, algumas reações que podem vir até mesmo da infância. Pessoas que carregam uma série de fatores que muitas vezes desconhecem na sua própria vida. E é importante nós sabermos o que as pessoas fazem, mas também identificar o porquê elas fazem. E o primeiro ponto aí número 1, as pessoas que já sabem dirigir. Geralmente, quando você está numa autoescola, uma das características que as pessoas mais fazem, que as pessoas mais trabalham muitas vezes, é vir querer fazer menos aulas porque elas já sabem dirigir. Possivelmente aprenderam na adolescência, uma parte até mesmo da infância, começaram a pegar no carro. E isso é legal. Eu não digo que as pessoas não saibam dirigir. Certamente elas sabem sim dirigir, elas sabem realmente como guiar um carro, podem até mesmo viajar. Mas existe um ponto aí. Pessoas geralmente que já sabem dirigir, aprenderam a fazer de uma forma que não é a forma adequada. Por quê? Porque elas aprenderam com mania. Uma pessoa muitas vezes que tem o hábito, por exemplo, de fumar, é muito mais difícil para ela, digamos, vencer esse mau hábito, vencer o hábito, né, do tabaco em si. Por quê? Porque ela já obtém dentro dela todo um sistema planejado, todo um sistema em que, digamos que ela carrega ao longo da vida. E às vezes tirar uma mania é mais difícil do que aprender algo, né? Alvin Toffler diz que hoje, né, digamos que o analfabeto do século XXI é quem? É aquele que tem dificuldade aquele que não sabe aprender para depois desaprender e aprender novamente. Então, assim também é muitas vezes para aqueles que já têm, digamos, a mania, né? A mania geralmente já é um vício. E a pessoa que já sabe dirigir muitas vezes já carrega isso dentro dela. Tá? A segunda característica aí de uma pessoa é as que não aceitam serem ensinadas. O que é uma pessoa que não aceita ser ensinada? Talvez a pessoa considere que ela seja melhor, talvez a pessoa considere que alguém seja, digamos, não tenha a cultura que ela tenha, ou muitas vezes é uma pessoa que ela é propensa a imaginar o seguinte: não, eu sou autodidata, eu aprendo do meu jeito. Só que geralmente o profissional que está ali é alguém que já talvez não tenha tanta experiência na vida quanto você, quanto alguém muitas vezes que não é ensinável, né? Mas existe um ponto, a pessoa ela já sabe qual é o caminho, ela sabe qual é o mapa. Digamos, por exemplo, que você seja um doutor e você pega uma estrada e nessa estrada você precisa chegar a um lugar e você não sabe qual é o caminho. De repente você encontra um cocheiro, e aquele cocheiro ali não tem tanto ensino na vida, não tem formação nenhuma, mas ele sabe o caminho. Assim também muitas vezes é um instrutor, ele sabe o caminho que você precisa percorrer. O terceiro ponto aí, a terceira característica são as pessoas que não aceitam serem corrigidas. E a falta de correção muitas vezes é um dos motivos mais gritantes pelo qual as pessoas são reprovadas. A correção ela é necessária para tudo na vida. E muitas vezes, digamos, o medo de ser corrigido, ele é um problema muito sério. Como muitas vezes as pessoas têm resistência com a correção. E aí você precisa avaliar o seguinte: você não consegue ser corrigido por quê? Porque você não aceita a correção ou porque você tem dificuldades em simplesmente pegar e alguém falar de uma forma mais dura com você. Uma coisa que você tem que entender, e nós já falamos sobre isso, existe um jeito para se corrigir. Talvez o que você não aceita possa ser a forma como as pessoas te corrigem. Ninguém gosta de alguém que grite com ele. Mas ao mesmo tempo, digamos que toda correção ela é necessária. E a correção você vai passar por ela diversas e diversas vezes durante o seu processo de aprendizagem.
A quarta característica aí é aquela que nós já falamos no vídeo anterior, na aula anterior. São aquelas que se justificam. As pessoas que têm justificativas não têm resultados. Vou só relembrar uma frase. Toda justificativa só te leva para um lugar. Lugar nenhum. A quinta característica das pessoas que são reprovadas é aquelas que não possuem foco. E o que é foco na vida? Foco é quando você começa uma coisa e termina. Existe um grupo de pessoas que geralmente elas tendem a começar algo, aí quando elas veem uma oportunidade, elas param aquilo por um momento, começam algo, aí vê uma outra oportunidade, elas pegam outro caminho, ou muitas vezes elas começam a perceber que aquilo está difícil e elas começam a procurar um outro caminho. Um exemplo que eu te dou tem pessoas que começam a tirar carteira, vê que aquilo é difícil e aí de repente começa a pensar em facilitar. Foco é tudo na vida. A sexta característica são as pessoas que têm preguiça. E a preguiça, na verdade, é falta de propósito na vida. Toda pessoa que não tem um propósito, geralmente, ela tende a se entregar à preguiça. Digamos que, eu gosto do exemplo da Bíblia, quando a Bíblia atribui a preguiça à questão da formiga, né? A Bíblia cita um exemplo assim, olha, vai ter com a formiga, vai ver como que a formiga faz. Por quê? Porque a formiga, ela leva um bom tempo, digamos, no inverno, em que ela não trabalha, ela fica quieta. Mas durante o verão ela trabalha, ela prepara a sua comida, ela prepara o seu terreno, ela prepara tudo. Então, em outras palavras, a formiga, ela usa uma expertise que muitas vezes nós não temos. Ela se prepara para os dias mais difíceis. E uma coisa importante ao longo da sua, digamos, do seu processo de habilitação é não deixar que a preguiça te vença. É não deixar de ir no curso porque está com preguiça, é porque está chovendo, é porque muitas vezes está difícil, ou muitas vezes porque você tem um programa melhor, ou às vezes porque você tem que ir para balada. Quando você tem foco, você não dá lugar para preguiça, você não deixa a preguiça te vencer. A sétima característica das pessoas que são reprovadas no exame são aquelas que vivem da opinião dos outros. E geralmente são opiniões negativas. Porque se elas vivessem da opinião dos outros no sentido positivo, elas não viveriam de opinião, elas viveriam de resultado. Então, geralmente, toda pessoa que tem opinião, geralmente são pessoas simplesmente que são frustradas, muitas vezes estão doentes, ou às vezes estão, com a alma muitas vezes abafada, deprimidas. E o que acontece com esse grupo de pessoas? Eles sempre têm um conselho. Só que todo conselho você deve aceitar de especialista, de pessoas que venceram. Aí você deve acatar. Mas não aceita opinião, não aceita características de pessoas que viveram, digamos, uma vida de derrota, e aí de repente vem querer dar uma opinião que vai te jogar para baixo. Não aceite opiniões de pessoas que não vão te acrescentar coisas melhores na vida, principalmente aqui na sua carteira de habilitação. A oitava característica são aquelas que se preocupam com o que os outros vão dizer. E olha, isso é uma das piores coisas na vida. Porque as pessoas que geralmente se preocupam com o que os outros vão dizer são as pessoas que geralmente são mais reprovadas. São aquelas pessoas que não querem passar por uma determinada rua porque o vizinho está vendo. Ah, não, porque tem um vizinho ali que ele é invejoso e ele não quer que ele me veja. São aquelas pessoas que estão preocupadas o tempo inteiro com o que os outros vão pensar. É aquela pessoa que muitas vezes ela não está com uma roupa adequada, ela não quer sair na rua para que as pessoas não vejam. A preocupação com o que as pessoas pensam só vai te trazer maior prejuízo ainda. A nona característica são as pessoas que não assumem os seus erros. São aquelas que culpam os outros pelos seus fracassos. São aquelas que muitas vezes, como já falamos na aula anterior, é aquela pessoa que culpa o tempo, ela culpa Deus, ela culpa o instrutor, ela culpa todo mundo. Ela não assume a sua responsabilidade. Lembra daquele exemplo que falamos sobre a empresa? Muitas vezes você é responsável, chefe num setor de uma empresa, e quem errou foi o seu subordinado. Mas isso não quer dizer que a responsabilidade não seja sua. Mas olha, assuma os seus erros quando forem seus. E quando não for seu, assuma a responsabilidade. E a 10ª característica são as pessoas que vivem reclamando.
As pessoas que vivem reclamando talvez seja o pior tipo de pessoa para se conviver. Ninguém gosta de viver perto de quem reclama. E talvez a pessoa não esteja nem reclamando diretamente da sua aula, ela não esteja reclamando do seu processo de habilitação, mas ela está reclamando de coisas na vida. Reclama do marido, reclama da esposa, reclama do clima, reclama do trabalho, reclama de uma pedra na rua, reclama de tudo que pode. Toda pessoa que reclama, geralmente, que ela murmura, a pessoa que geralmente ela carrega isso dentro dela, ela cria um peso forte demais para si mesmo e para as pessoas. Um exemplo, até mesmo na Bíblia, que você pode ver, é o povo hebreu que estava lá no passado e por causa das suas reclamações, eles perderam tudo que tinham direito. E uma das características das pessoas que vivem reclamando é que elas aumentam 10 vezes mais o seu tempo de vida em termos de doenças e outras coisas pelas quais acarretam em sua vida. São pessoas que, ao invés de viver bem, elas vivem mal. São pessoas que, ao invés de desfrutar da vida, elas não conseguem enxergar o melhor da vida. É impressionante a capacidade que as pessoas têm de reclamarem sobre qualquer coisa. É um vício. A reclamação é um vício. Às vezes a pessoa não tem do que reclamar, ela arruma alguma coisa então para que possa reclamar. Ela pode não ter, digamos, um motivo, mas ela cria algo. Se tem uma coisa que a pessoa que reclama faz, é criar um motivo para estar sempre reclamando de alguma coisa. E o pior, se ela encontrar alguém que lhe dê ouvidos, ela vai fazer isso com muito mais força. Ok? Então aqui estão as 10 características das pessoas que são reprovadas nos seus exames.